A lei processual apresenta para a gente aquilo que são chamados os atos do juiz, ou seja, os atos que o juiz pode praticar no curso do processo. A norma administrativa diz o seguinte, que o servidor público ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, por essa razão, a lei processual traz os atos que o juiz pode ter no decorrer do processo. O primeiro e talvez o mais simples deles são os despachos de mero expediente, que são aqueles despachos que o juiz manda intimar, que o juiz manda juntar um documento aos autos, né, que o juiz manda fazer a citação, manda apresentar uma contestação ou então a manifestação, a contestação, defere ou indefere determinada juntada. E o que nós temos mais, além dos despachos? Nós temos também as decisões interlocutórias. Essas decisões elas já são um pouquinho superiores aos despachos, por quê? Apesar de elas não encerrarem o processo, elas não vão analisar o mérito da demanda, esses despachos eles encerram uma fase processual. Então, por exemplo, quando a parte alega que há uma falha de competência territorial, que esse processo deve ser levado para julgamento por um outro juiz competente, obedecidas uma regra de competência, aquele juiz, se acatar esse pedido do réu e se julgar incompetente, ele está encerrando uma fase processual, ok? Ele não encerrou o processo, eu não sei ainda se A ou B é vencedor ou não do processo, se a causa é procedente ou improcedente. Por enquanto, o réu está alegando que aquele juiz ele é incompetente para o julgamento daquela demanda. Por quê? Porque determinada regra de competência manda que determinado juiz seja o julgador daquela demanda e não aquele segundo o qual o próprio autor acabou escolhendo no sentido de ter distribuído a ação, tá certo? Então veja, quando o juiz se declara incompetente, ele encerra uma fase do processo. E se o autor não está satisfeito com isso, o que o autor faz? Ele vai ingressar com um recurso. O recurso é o agravo de instrumento, certo? Então veja, a decisão interlocutória, ela põe fim a uma fase processual. Se chegar à conclusão que o juiz é competente para o julgamento daquela demanda, o processo continua. Se o juiz se declarar incompetente e determinar a remessa do processo para o juiz competente e, após o recurso de agravo de instrumento produzido pelo autor, o tribunal confirmar que o réu tem razão, esse processo será remetido para um outro juiz e, chegando lá, o processo vai retomar o seu curso e assim chegar a uma tutela procedente ou improcedente, tá certo? Então, a decisão interlocutória, ela põe fim a uma etapa, a uma fase do processo. Qual outro ato? O outro ato nós temos a esperada sentença. A sentença é aquele ato do juiz em que vai colocar fim ao processo. Por quê? Se a parte que perdeu não recorrer, o processo encerra. Tá certo? Agora, quando a gente fala de recurso, nós estamos falando de uma outra esfera, de uma outra instância. Então, em primeira instância, há o processo encerrado quando? Quando o juiz der a sentença procedente ou improcedente, analisando ou não o mérito. São as hipóteses do artigo 267, que é sem resolução de mérito, e as hipóteses do artigo 269, que é com resolução de mérito. Tá? Então, vamos ver o que está dizendo essa questão aqui. Em relação aos atos do juiz, é correto afirmar que apenas despachos podem ser proferidos com fundamentação. Opa, concisa. Óbvio que não. Não há essa previsão pela lei. Tá? Apenas os despachos? Não. Se o juiz quiser dar uma sentença de forma concisa, ótimo, excelente, é o que se pede. Uma decisão interlocutória? Ótimo, é o que se pede. Então não é correto afirmar isso. Das decisões interlocutórias, não cabe recurso, salvo eventual correição parcial. Não, muito pelo contrário. No exemplo que nós demos, a gente chegou à conclusão que o agravo de instrumento ele é uma modalidade de recurso para aquelas decisões interlocutórias. Tá? Então também nos serve essa questão. Consistem esses atos em despachos, decisões interlocutórias e sentença, rol previsto em lei, taxativamente. Existe uma discussão doutrinária a respeito de ser um rol taxativo ou não. Tá? Nós vamos passar para a próxima alternativa. A sentença que resolve o mérito não põe mais fim ao processo.
mas apenas a fase cognitiva, ou seja, apenas a fase de conhecimento. Em primeiro grau, prosseguindo-se depois com o seu cumprimento. Essa daqui aparentemente está certa. Vamos ver a outra? Despacha o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Não. Nós já vimos que aqui é uma decisão interlocutória. Então, a que está correta, qual que é? A que está correta é a alternativa D. Por quê? Depois da mudança da Lei 11.232, que mexe com a execução, agora o processo, a sentença, ela não põe mais fim ao processo. Por quê? Antigamente iniciava um outro processo de execução. Agora não, agora é tudo em sequência. Proferida a sentença transitada em julgado sem recurso, eu quero dizer, nós temos aqui o início da fase de liquidação de sentença e posteriormente a execução. Por isso que está dizendo aqui o quê? Está dizendo que a sentença que resolve o mérito não põe mais fim ao processo, mas apenas a fase cognitiva em primeiro grau, prosseguindo-se depois com o seu cumprimento, ou seja, com o cumprimento de sentença. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta.